Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 10. É o livro que a gente está expondo ao longo desses dias. Eu vou ler o verso 37. O tema da minha mensagem é o sacrifício da corrida, tome a sua cruz. Sacrifício da corrida, 2 pontos. Tome sua cruz. Mateus 10, 37. Você achou aí? Amém? Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus, esse é um culto de louvor para a tua glória. Nós nos reunimos aqui essa noite para a glória do teu nome. Revela-te a nós mais uma vez. Derrama graça, favor, revelação sobre nós. Que a tua palavra possa nos moldar e nos mudar em tempo essa noite, para que saiamos daqui te amando mais e vivendo uma vida que glorifica ao teu nome e apenas ao teu nome, em nome de Jesus, amém. Eu sei que você tem ouvido muitas passagens sobre esse texto do capítulo 10, mas fica muito mais prático se eu puder investir 2 minutos num contexto, para que nos ajude a compreender um pouco mais aquilo que eu quero tratar. Esses versos que eu falei agora, eles têm como contexto uma observação de Jesus. Jesus identifica um problema. E qual é o problema? É que são muitas as ovelhas sem pastor. E ele faz um convite, dizendo: olha, eu estou bem doente, vou dar umas tossidas de vez em quando, tá bom? Já vai me perdoando aí. Há um grupo de pessoas que estão como ovelhas sem pastor. Orem ao Senhor e peçam ao Pai trabalhadores. A seara é grande. E Ele mesmo cria um mecanismo celestial de resolver esse problema. Então Ele fala: olha, orem e peçam ao Pai trabalhadores. E Ele, logo na sequência, envia os seus apóstolos. Ou seja, os seus apóstolos são a resposta de oração anterior. Os apóstolos de Jesus são enviados, é aqueles que são empoderados por Ele para poder comunicar a mensagem. O que eles tinham que fazer lá? Anunciem a mensagem do Evangelho. O reino de Deus não é uma utopia, Ele chegou e está entre nós. E Ele se manifesta através do ensino, através da cura, expulsar demônios. Era esse o envio de Jesus para aqueles apóstolos. No verso 16, Ele diz: estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. E deixa eu dizer uma coisa: vocês não são os lobos. Vocês são as ovelhas que estão sendo enviadas no meio de lobos. É como se ele estivesse dizendo: eu já estou avisando para vocês saberem. Segura o que vem por aí. E aí Jesus dá uma lista de coisas que não dá para a gente ler o texto. Você já viu isso anteriormente. Mas ele diz coisas como: vocês vão ser entregues, preste atenção para você. Vocês vão ser entregues a tribunais e chicotadas nas sinagogas. Jesus está dizendo: vocês vão ser perseguidos pelo Estado e pela religião. No versículo 18 ele diz: por minha causa serão julgados diante de reis. Vai ser até bom que vocês sejam julgados, porque vocês vão ter oportunidade de pregarem a mensagem, mas vocês vão ser julgados diante de autoridades. No verso 18 Jesus diz: por minha causa. No verso 22 ele diz: todos odiarão vocês por minha causa. Jesus diz isso para os seus seguidores, para os seus discípulos. Todo mundo vai odiar vocês, mas não é por causa de vocês, é porque vocês me levam a minha mensagem por minha causa. No verso 24 e 25 ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre, basta ser como ele. É como se Jesus estivesse dizendo: se eu que sou o mestre fui chamado de Beelzebu, de príncipe dos demônios, o que vocês acham que vão falar de vocês que são meus seguidores?
Em outro contexto ele diz: não temam aqueles que os ameaçam, eles só podem matar o corpo. Vocês imaginam os discípulos ouvindo isso? Vocês vão sofrer ameaça de morte, não temam. Aí um olhando para o outro. Eles só podem matar o corpo. Temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma. Em outro contexto ele diz: quem fala de mim aos homens, falarei a meu Pai. Quem me negar diante dos homens, negarei ao meu Pai. Em outro contexto ele diz: eu não vim trazer paz para aqueles que pensam que eu, embora seja o príncipe da paz, tenha vindo para trazer paz. Eu não vim trazer paz, diz o Senhor, vim trazer espada, e colocar pai contra filho, filho contra filha, contra mãe, nora contra sogra, que é a mais comum, inclusive. E por fim, Jesus diz: seus inimigos estão em sua própria casa. Dorme com o olho fechado e outro aberto. Então, meu irmão, essa é uma seleção de situações que os seguidores dos discípulos de Jesus teriam que passar. Lendo isso, a gente entende que talvez o chamado de Jesus a ter seguidores e discípulos não seja aquilo que você idealizou. Faz sentido? Quando você vê essa relação que eu acabei de falar agora, perrengue, desgraça, é como se a gente estivesse acreditando em alguma coisa que não é o chamado real de Jesus quando ele comissionou os seus apóstolos. Não é essa experiência hollywoodiana, esse lifestyle gospel, pentecostal ou não, que a gente criou. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso que a gente vê nas redes, não é isso que a gente por vezes expõe. E o ponto alto disso, o que é? É quando ele fala da cruz. É quando ele se reporta dizendo: olha, vai ter que carregar a cruz. Hoje, a cruz ela tem alguns simbolismos muito legais. Alguns gostam de colocar na parede, outros botam num cordão bem grandão ou pequenininho. Só que se você for compreender no contexto em que Jesus estava dizendo, o simbolismo da cruz era um apenas: morte. E uma morte com requintes de vergonha. E quando Jesus está dizendo que todo mundo tem que tomar a sua cruz para segui-lo, ele está falando especificamente de morte. A ideia aqui é a seguinte: nós precisamos morrer. Vire para alguém e diga: você precisa morrer. Diga com carinho, para essa pessoa não ficar chateada com você. Você precisa morrer. Essa é a ideia. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para nossa vontade, para termos a possibilidade de seguir Jesus. Seguidores de Jesus não estão vivos, é isso que ele está falando. É uma postura de renúncia, de desapego, de abraçar o sofrimento que caminha com o seguir a Cristo. O seguir a Cristo, você viu a relação, o seguir a Cristo é acompanhado de dor, de cruz, de morte. Isso é uma verdade que todos nós já sabemos. O discipulado de Jesus é um convite a assassinarmos a nossa vontade. Isso é a cruz, de estar morto. Paulo fala isso, por exemplo, em Gálatas 2:20, quando ele diz: estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, meu jeito de viver, meu jeito de pensar, meu comportamento, já não vivo mais eu morri, Cristo vive em mim. E existe uma frase tão conhecida, o pastor Eloy inclusive ontem citou aqui, é a frase do Billy Graham, que diz que a salvação é de graça, mas o discipulado, meu irmão, a maturidade cristã, o amadurecer na fé, vai custar tudo que nós temos. Era essa a visão que Jesus tinha quando estabelecia o comissionamento dos seus discípulos, que seriam formadores de outros. O ensino do verso 39 que a gente leu, que diz: quem achar a sua vida vai perder, ele é um ensino que nos evangelhos como um todo Jesus utiliza algo em torno de 6 vezes.
É um ensino que já é reproduzido ao longo dos evangelhos. O que ele está querendo dizer com achar a vida? Ele está dizendo achar completude, satisfação, plenitude, prazer, gozo, alegria, realização plena. Quem achar sua vida vai perder. O autor de Eclesiastes, capítulo 2, sabe bem disso. Construiu prédios, teve escravos que geraram outros escravos, teve mulheres. O texto diz: não houve um homem mais rico do que ele antes. E lá no versículo 11 ele diz que tudo aquilo era meio que vazio, era como correr atrás do vento, porque quem busca achar a sua própria vida está apenas tentando se preencher de coisas. Ter as coisas é o propósito da sua vida. Jesus está dizendo: quem busca ter as coisas como propósito da sua vida, vai perder a vida, porque a vida não é ter coisas. Você achou essas coisas e no final você achou que tinha as coisas, mas na verdade você perdeu, e perdeu a vida. O que ilustra muito bem essa relação é o texto que não dá tempo de a gente ler agora. O relógio voa, meu Deus do céu. Mas o texto de Lucas, capítulo 12, quando fala da parábola do rico insensato, que era um camarada que tinha muito dinheiro, mas que queria deter e reter o dinheiro, e não pensava em talvez investir ou em aplicar em coisas que poderiam ser úteis a outros. Esse homem, ele achou que por ter dinheiro, ele tinha encontrado a vida. Ele estava bem financeiramente, ele estava tranquilo. Mas ele, diz o texto, é um louco. Por quê? Porque ele não era rico para com Deus. Ele era rico de dinheiro, de bens, de posses, mas ele não era rico da vontade de Deus. Ele não era rico de Deus. E quem perder a sua vida, diz Jesus, por minha causa vai achar. Isso não significa que você não pode desejar ter coisas, mas você vai desejar ter coisas para a glória de Deus e não para a sua glória. Esse vai achar. Porque quando coloca Deus como eixo de todas as coisas na sua vida, a intenção desse segundo é sobretudo de louvar a Deus com o estilo de vida que agora ele vive. No outro caso, o indivíduo é o centro, mas nesse caso, Jesus é o centro. E é lícito ganhar dinheiro. Inclusive, como profeta, eu profetizo que no segundo semestre você ganhe muito dinheiro. Receba. Mas não perde sua vida, pelo amor de Deus. É lícito ganhar dinheiro, não tem problema nenhum com isso. A questão é, o que você vai fazer com o dinheiro que você ganhou? Porque o que você vai fazer com o dinheiro que você ganhou revela a inteireza do seu coração. É o princípio judaico do kavaná. É um princípio que diz que não tem a ver apenas o que você faz, mas a intenção com o que você faz. Deus não vê necessariamente o que você faz, mas a intenção que move você a fazer. É para a glória de Deus? Ou é só para você ganhar uns dias de férias e de descanso? Jesus vai ser conhecido através dos dons, das bênçãos, das posses que você vai ter. Vai alcançar mais pessoas, o evangelho vai ser pregado e vai alcançar outros, ou é só para você mesmo ter uma vida confortável e morrer? São ações que a gente precisa refletir quando lidamos com a realidade do texto que fala, onde Jesus nos convida, cada um de nós, a pegar a sua cruz. Agora, um desavisado poderia perguntar: beleza, com que direito Jesus exige isso? Uma coisa meio insana. Com que direito Jesus exige isso? Quem é ele para pensar isso? Alguém pensaria: ele é um judeu, como foi dito aqui agora pelo pastor Douglas, filho de Maria, e teve um BO lá no nascimento dele, você não sabe, menina. Disseram que não sei o que, de um Espírito Santo assim. Um rabino marginal. De Nazaré. Você sabe que não vem nada de bom de Nazaré. Quem é esse Jesus que chega e começa a meter essa bronca de dizer coisas como
Vocês têm que me amar mais do que a sua família. Ok? Beleza? Você tem que estar disposto, imagine, a morrer por causa disso. Ok, Jesus, imagina os discípulos um olhando para o... Ok. E ainda digo mais, se não passarem a vida toda me tendo como propósito da sua vida, vocês estão condenados. Então veja como alguém que não conhece Jesus vai ter, num primeiríssimo momento, muita dificuldade de compreender aquilo que ele está outorgando aqui. É como se alguém ouvisse essas coisas e virasse e falasse: what? Quem é esse cara? Ele só pode ser duas coisas: um louco varrido ou Deus. Ele só pode ser um maluco que enganou 3 bilhões de pessoas, ou Deus, que é Senhor de tudo. E eu penso que essa pergunta e essa aplicação ecoa na nossa conferência essa noite, porque hoje você vai ter que decidir, será exigido de você, de forma direta, definitivamente dentro de você, se Jesus é um enganador ou se ele é Deus. Essa decisão, ela é meio que derramada sobre nós essa noite. A gente vai ter que decidir isso. Pensa, irmão, no que ele está reivindicando aqui. Uma autoridade que nenhum líder religioso hoje, por exemplo, busca para se ter. É muito diferente, é fora da curva. Só que quando a gente conhece Jesus, a gente sabe que Ele é Deus. Ele morreu pelos seus pecados. Ele te resgatou do império das trevas, te transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia fala que Ele te amou quando você ainda era um pecador, e Ele te prometeu uma vida eterna. Então Ele tem direito de exigir isso. É desse Deus que está disposto a exigir esse tipo de coisa que nós estamos falando, e é aqui eu quero fazer minhas primeiras aplicações. Meu irmão, o desejo de Jesus é que você morra na cruz, que cada um de nós morramos. Ah, pastor, mas o meu chamado é ser pastor. Não, seu chamado não é ser pastor, seu chamado é morrer na cruz. Seu chamado é morrer, matar o seu ego, porque a obra que nos espera, ela não é nossa. Não existe protagonia na obra que nos espera. E é muito triste quando percebemos muitos irmãos, ministérios inteiros, tentando ser protagonistas de uma obra que não é nossa, de uma obra que é de Jesus. Eu penso de forma generalizada que nós temos sido e formado discípulos cheios de vontade e de desejos, vivos demais, que quando tem a parede escura quer a parede branca, quando tem a parede branca quer a parede escura. A gente está muito vivo, irmão. A gente não entendeu o que Jesus está colocando. Nossos fundamentos, por vezes, estão errados, e a gente pode estar gerando uma espécie de geração que acha que conhece Jesus, que acha que consegue discernir o que é a presença de Deus, através, por exemplo, de um arrepio, através, por exemplo, de um backstage de música, de um corte de internet, mas que não consegue discernir o que de fato lhe é exigido para ser um seguidor e um discípulo de Jesus. A gente pode, você pode estar enganado quanto ao que Deus exige de nós. Isso é muito sério. Há algo de errado, escute aqui, há algo de errado na sua fé, se em algum nível de perseguição por amor a Jesus não acontecer na sua vida. Reveja seus afetos, reveja seus amores. Isso não é uma teologia da dor, ok? É o simples fato
de participar do sofrimento de Jesus, porque esses são os seus discípulos. Prepare-se para o cancelamento, é questão de tempo, e eu diria até que há algo errado se ele não acontecer. Há algo de errado em nós, e é difícil parar para refletir isso quando a gente tem uma mentalidade muito ocidental. Mas mesmo nos contextos onde estamos inseridos, Jesus chama para a dor aqueles que estão dispostos a caminhar como seus discípulos. O evangelho e o discipulado são uma declaração de guerra ao sistema vigente. Então abandone a ideia de que você vai ser aceito como o amorzinho da sua sala da faculdade se você levanta o nome de Jesus. Abandone a ideia de que você não vai incomodar se Jesus for pregado através de você. É uma declaração de guerra. Jesus não veio estabelecer a paz a qualquer preço. Esse é um ledo engano que tem se infiltrado dentro de muitos contextos teológicos religiosos. Jesus não tem o interesse de estabelecer a paz a qualquer preço, senão com que antes venha a cruz. Não é à toa que ele faz essa relação: quem amar sua mãe e seu pai mais do que a mim. O que ele está fazendo é entrando dentro da relação mais poderosa que se pode ter, uma relação familiar. Se amar mais não é digno de mim. Vai ter dissensão familiar. Vai ter noivado terminando por amor a Jesus. Vai ter namoro terminando por amor a Jesus. Perder amigo, perder namorada, tudo por amor a Cristo. Você lembra da conversão de Paulo, Atos 9,16? O que Deus fala para Ananias quanto a Paulo? Você se lembra? Deus diz: eu mostrarei a ele, Ananias, o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Porque os discípulos de Jesus sofrerão por causa do nome de Jesus. E isso é um fato que não se pode mudar. Spurgeon tem uma frase que diz que nós não somos o caramelo da terra, nós somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e de engolir. E o resumo, qual seria o resumo do preço a ser pago? Bom, o resumo do preço a ser pago é Cristo como Senhor e maior prioridade da sua vida. Esse é o preço, dor extremo por amor a Jesus, e isso envolve todas as áreas da sua vida. Irmão, todas as áreas da sua vida. Nesse sentido, discipulado não é apenas um programa de igreja. Não é um encontro com uma apostila ao longo da semana apenas. É um chamado ao sacrifício. É um chamado para morrer. Você entende isso? Discipulado é um chamado para a morte. Aplicações diretas. Os valores de Cristo se opõem aos valores desse mundo. E eu penso que hoje você está disposto, à pergunta que eu faço, a abandonar todos os amores rivais que têm conflitado o seu coração para declarar um único amor. Você está disposto a isso hoje? Você está disposto a dizer não à sua vontade, disposto a dizer não às suas volições, às suas intenções, o seu plano de vida, o seu projeto, a sua carreira de vida, para ser um leal discípulo de Jesus? A verdade é que por vezes, escute o que eu vou te dizer, por vezes, a gente vive se prostituindo em qualquer esquina, com oportunidades que aparecem. A gente tende a, por vezes, espiritualizar, dizendo que Deus abriu uma porta, quando a gente está visando o nosso bem. Mas isso só demonstra que nós não queremos morrer e tentamos encontrar mecanismos para tentar, talvez, enganar Deus. Nós somos amantes de nós mesmos, essa é uma inclinação do nosso coração. Nós somos uma fraude por vezes, irmãos.
porque levantamos as mãos e dizemos que amamos a Deus, mas não estamos dispostos a pagar o preço de carregar a nossa cruz como um ato de seguir a Jesus. Viemos para a conferência, só Deus sabe quais foram os motivos que te trouxeram aqui, mas se Jesus toca na razão e no porquê você está aqui, talvez você tenha dúvida. E eu penso que hoje é uma noite oportuna para que, diante da graça de Deus sendo derramada sobre nós tomemos a decisão de morrer, para que Cristo seja glorificado através da morte do nosso ego. Pastores e líderes são convidados a morrer. Músicos são convidados a morrer e não se envolver com a luz, com o palco. Pastores, por exemplo, e líderes que não amam mais a presença de Deus, mas amam uma vida afortunada, eles precisam compreender que estão sendo rejeitados por Jesus. Músicos que amam mais as luzes do palco e não amam mais o lugar secreto não são dignos. Se você é um cristão que não está disposto a abrir mão dos seus valores, daquilo que você acha por amor a Jesus, você não é digno, Jesus está dizendo. E pasme, pode ser que cada um de nós, ou muitos de nós, tenha criado uma espécie de um movimento involuntário da religião, uma espécie de um espasmo religioso, a gente chama isso de fé cristã, e não se percebe que talvez Jesus esteja rejeitando-nos. Quem teme a Deus não tem nada a temer. Mas o medo de tomar a cruz denuncia que talvez não temamos o Senhor. E eu penso que Deus está nos chamando essa noite a uma reunião solene de arrependimento. De cada um de nós, a despeito da quantidade de dinheiro que você tem na sua conta, a despeito do nível de liderança que você tem, cada um de nós tomar a cruz, morrer para nós mesmos, a fim de que Joinville, Santa Catarina, o Brasil e o mundo conheça o santo, doce e poderoso Evangelho de Jesus, através de homens e mulheres inflamados pelo poder do Espírito Santo. O convite de Jesus é para que você morra, meu irmão, para que você morra. A pergunta é essa: se a vida necessariamente é uma corrida, para quem você está correndo? Qual é o prêmio que você busca? E eu vou te dizer, irmão, eu me faço essa pergunta. Estamos há 10 anos plantando igreja no Rio de Janeiro. Tenho participado de revitalizações e de plantações de igreja ao redor do mundo. Eu tenho 46 anos, eu sei, não parece. Eu tenho 46 anos. Há 31 anos eu prego a mensagem do Evangelho. E a verdade é que sou tomado de tempos em tempos com o assombro do dia onde possivelmente estarei diante do Senhor, a fim de, como mordomo, prestar contas daquilo que Ele tem me dado. E Ele perguntará: para quem você corria quando segurava o seu microfone? Era para você mesmo ou era para mim? Para quem você corria quando discipulava? Era para ser um apacentador ou era para mim? Para quem você corria quando descartava pessoas que não eram afim dos seus interesses no GP? Para quem você corria? Era para você ou era para mim? É uma pergunta que ecoa e que a gente precisa ficar nesse esquema meio que de temor. É o Espírito que nos move essa noite, que me move essa noite, de entender que Deus está querendo acertar coisas conosco. É uma teologia da dor, pastor? Não. É só a verdade bíblica que a cultura de cortes não é capaz de demonstrar para nós. Discípulos genuínos vão sofrer por amor a Cristo. Então o convite é: pegue a sua cruz, abrace o sofrimento e seja digno de Jesus.
pegue a sua cruz, abrace o sofrimento e seja digno de recebê-lo, porque quem perder a sua vida por minha causa vai encontrá-la. Quem perder a sua vida amando o que eu amo vai achar a sua vida. O pastor Jonas Madureira tem uma frase do seu livro Curso do Discipulado que diz: a verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue Jesus, mas é a reunião de todos aqueles que seguem a Jesus nos termos de Jesus, com a sua cruz. É a assembleia do que se recusam a seguir a Jesus do próprio jeito, como curiosos, retendo apenas o que lhes agrada, e seguem a Jesus como Ele quer ser seguido. Para finalizar meu sermão, minha pergunta: nós somos dignos de Jesus? Talvez numa pergunta pessoal, você é digno de Jesus? Como diria Paulo à igreja de Corinto, examine-se cada um a si mesmo e faça a si mesmo essa pergunta: você tem vivido uma vida digna de ser um discípulo de Jesus, ou você é só a multidão que quando o calo aperta você dá as costas e vai embora? Você está disposto a renunciar a outros amores por amor a Jesus? Ele tem o primeiro lugar na sua vida? Se nós entendêssemos quem é Jesus, irmãos, o número de seguidores dele seria bem menor. Se nós entendêssemos o que Jesus exige de nós, o número de seus seguidores seria bem menor. Deus quer que você morra na cruz. Sem isso, você não está habilitado à seara do Senhor Jesus. E eu penso, para terminar, que é hora de cada um de nós pegarmos nossa cruz e segui-lo. De verdade. É tempo de cada um de nós pegar a nossa cruz que nos compete, mesmo que você não seja admirado na igreja, mesmo que teu pastor não tenha te visto, não tenha te dado oi, mesmo que ninguém te admire no teu GP, mesmo que você não tenha tantos seguidores no Instagram, mesmo que seu namoro acabe, hoje é uma noite que Jesus está chamando cada um de nós para que diante do seu trono aliancemos-nos com Ele de novo, e coloquemos a nossa vida como um modelo e como um espelho, onde mesmo carregando a nossa dor e a nossa cruz, espalhemos a mensagem do Evangelho de Jesus, um ministério que os anjos queriam, mas que foi dado para nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero só ler o versículo de Gálatas 6. No verso 14, quando o apóstolo Paulo diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse nesse mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Se você entende que Jesus está falando com você, e se você entende que essa é uma noite onde você deve se arrepender, eu quero orar por você. Fique de pé no seu lugar onde você está. Não tenha medo, não tenha vergonha. Mas sabe, irmãos, que Deus venha abater essa noite toda a vontade, todo o desejo individual de querer aparecer mais do que o Espírito Santo em nós. Nós não somos protagonistas dessa história. Para ser discípulo de Jesus, você vai precisar morrer. Você que está de pé, que tal em 2 minutos você sair do seu lugar e vir aqui na frente? Não tenha medo, não tenha vergonha, pode vir aqui. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
Diga para Ele, sempre, sempre hei de suplicar. Mais perto, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Nós te entregamos o nosso coração essa noite, Jesus. Quantas e quantas e quantas vezes nós dizemos que te amamos, mas o nosso amor está preso até um segundo ato e até um segundo momento, até a segunda-feira, onde as nossas volições pecaminosas dominam a nossa mente. Nós simplesmente nos esquecemos que o Senhor nos chamou para um ministério da dor e do sofrimento, compartilhando da tua cruz. Perdoa-nos. Tem misericórdia de nós, Jesus. Ajude a viver uma experiência cristã que te agrade, e não uma fraude que a gente chama de vida cristã. Ajude-nos a viver um estilo de vida, Jesus, que expressa o nosso amor ao Senhor. Que a Onda Dura e todas as outras igrejas aqui representadas essa noite possam ter um reencontro com a tua cruz, um reencontro com o chamado e com o propósito que nos foi dado, que não é brilhar na rede social, mas é ser discípulos de Jesus, ainda que nos custe a vida e ainda que nos custe tudo. Molda-nos, muda-nos, quebra-nos, quebranta-nos, muda nossas volições, muda as nossas intenções. Se for preciso, quebra este vaso, faze-o de novo para que ele seja um vaso para a tua glória. Tira da nossa vida aquilo que precisa ser tirado. Tira do nosso coração sentimentos que não são da tua parte, para que de verdade nós sejamos seus discípulos. Faça isso em nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Se você está aqui na frente, dê um abraço no seu irmão, diga para ele: você precisa não morrer. Deus te abençoe, tamo junto, valeu, Onda Dura. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.